Uma boa tarde a todos e a todas. Gente, é um prazer enorme estar retomando este contato aqui com vocês, numa tarde de domingo, né, já naquela expectativa de um início de semana, e que seja uma semana produtiva, né, prazerosa, que a gente possa ter boas notícias durante este processo. Neste vídeo em particular, eu vou abordar um tema que eu havia feito um roteiro enorme, né, sobre diversos aspectos, né, da vida nos engenhos de açúcar aqui na região Nordeste, né, abordando aí, numa abordagem aí histórica, antropológica, sociológica, política, inclusive, né, tratando, né, de algumas características que não foram nada favoráveis à construção de uma democracia consolidada entre nós, mas percebi que o roteiro ficou muito extenso, né? O roteiro ficou muito extenso e aí resolvemos fazer alguns filtros tratando este assunto, né, por parte, para que fique consolidado um processo mais elucidativo e, sobretudo, didático, né, atendendo às expectativas deste canal, que é um canal que se destina especificamente à produção de conteúdo para essa estudantada que está aí em casa, aí, né, na batalha, estudando, lendo e atendendo às demandas solicitadas pelos professores. Quero aqui, inclusive, cumprimentá-los, né? Antes de iniciarmos, gente, eu pediria que vocês, se fosse possível, né, divulgassem o canal, compartilhassem esses vídeos, se inscrevessem no canal, deixassem seus feedbacks em termos de informações, sugestões de novos vídeos, né, que pudéssemos abordar determinadas temáticas consoante as necessidades que vocês possam sentir no seu cotidiano. Como disse, né, este vídeo ele vai tratar de um desses aspectos, desse padrão de relação existente, né, naquela época aqui dos engenhos de açúcar no Nordeste, na época do apogeu, né, propriamente dito, dos engenhos de açúcar aqui na região Nordeste em particular. Bom, gente, neste vídeo em particular, vamos tratar da questão da produção do açúcar, né, da produção do açúcar. Em 1530, né, quando a coroa portuguesa resolveu explorar comercialmente a colônia brasileira, existiam todo um conjunto de fatores que eram favoráveis, né, à produção do açúcar aqui na região, né? O açúcar era um produto de grande valor de mercado, né, para exportação para o continente europeu. A coroa portuguesa já tinha uma expertise acerca da exploração desse produto, né, por outras experiências desenvolvidas em regiões colonizadas. Existia aqui um solo fértil, né, um ambiente de produtividade bastante interessante, né, o solo de Massapé, os rios, né, a proximidades com a região litorânea, né, para exportação. A mão de obra, inclusive, né, mão de obra local, né, que poderia ser escravizada, a mão de obra indígena, que foi utilizada naquele primeiro momento. Depois, inclusive, em alguns vídeos aqui tratados no canal, eu falo dos problemas inerentes à exploração dessa mão de obra escrava. Vídeos que, inclusive, têm feito até um grande sucesso aqui pelo canal. Mas, enfim, né, a produção do açúcar, ela utilizou majoritariamente o negro escravizado, né, num segundo momento, depois da exploração da mão de obra indígena, né? Mas no geral,
a produção, a plantação, a plantation, né, da cana era feita de forma rudimentar, muito simples, né? Quando ela estava num estágio assim de corte, era transportada em carros de boi para as casas de máquina, onde ficavam a engrenagem da produção do açúcar, né? Ali passava por um processo de incipiente ainda, né? De limpeza, e eram colocadas nas moendas, né? Para se retirar o caldo. A cana era colocada nas moendas para se retirar o caldo. Essa moenda era movida por tração animal, por tração hidráulica, né? Daí a necessidade da proximidade dos rios era tão importante naquele momento, e às vezes, por vezes, por tração humana mesmo, né? Por tração humana mesmo. Esse caldo produzido a partir da moagem da cana era colocado nos tachos, né? Nos grandes tachos de cobre, e aí era levado para um outro espaço, né? O espaço das caldeiras, onde esse caldo era fervido, né? E aí se utilizava inclusive grande quantidade de mata atlântica, né? Daí as perdas consideráveis que nós tivemos nesse período, desmatamento, né, da Mata Atlântica, para ferver aquele caldo, né? Ferver aquele caldo durante um determinado processo. Nesse trabalho eram utilizados escravos bastante resistentes, fortes e resistentes, né? Porque para suportar ali o calor, segundo diz, o calor era enorme o calor que se fazia naquele ambiente, né? E existia um profissional muito especializado, que era muito valorizado à época, que era o chamado mestre do açúcar, que fazia, né, o manejo daquele processo, experimentando com uma certa regularidade, observando com uma certa regularidade se o açúcar já estava no ponto efetivo, né, para se fazer, se transformar em cristais. Quando o açúcar atingia esse estágio, era retirado daquele processo, colocado nas formas de purgar açúcar, ia para casas de purga, né, que significa purificação, né? Eram cilindros, né, feitos ali em olarias de barros, né, feito nas olarias que os engenhos mesmo produziam, né, nos entornos do engenho, aberto em cima e com um furo embaixo, por onde o excesso, esse melaço escoava. Ficavam então os cristais, né, numa parte de cima um cristal mais purificado, mais branco, na parte mais inferior o açúcar mais escuro, chamado açúcar mascavo, né? Depois de uma secagem ao sol era possível fazer essa retirada, né? E formava ali os pães de açúcar. Esses pães de açúcar já estavam a rigor pronto para exportação. Ali passava por todo um processo de checagem, né? de mensuração daquela produção. Existiam profissionais que se dedicavam a essa atividade específica. Depois aquele açúcar era encaixotado e exportado para a Europa. Gente, era basicamente este, né, o processo de produção do açúcar. Depois nós vamos falar aqui dos tipos existentes nos engenhos, padrões de relação da Casa Grande com a senzala, que nunca foram bons, né? Registre-se isso até hoje, né? Até hoje, né? Isso é bastante complicado porque nossa elite, né, continua uma elite com essa mentalidade escravagista, lamentavelmente. Bom, gente, foi um prazer enorme estar retomando esse contato aqui com vocês. Numa próxima oportunidade, a gente aborda outros aspectos desse padrão de relação existente ali nessa engrenagem, né, dos chamados engenhos, né, que foram tão importantes para o nosso processo de formação e constituição da identidade nacional. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.